No ar, WT Channel. Entrevistas, cases virais como a The Simple Gym, tendências globais e muito mais. Bem-vindo ao Wellness Tech Channel. Tecnologia e bem-estar com Marcelo Smarrito. Que legal poder estar aqui de novo com vocês, agora no terceiro episódio do nosso WT Channel. Wellness Tech Channel, de volta com vocês agora, fechando um mês de agosto que foi emocionante. É um mês que foi realmente muito dinâmico. Para mim, pelo menos, foi uma loucura. Vocês sabem que eu geralmente gravo esse programa de Madrid, onde eu estou agora, mas eu fui ao Brasil para, na última semana desse mês, participar do Hotmart Fire 2025, foram 10 anos de Hotmart Fire, eu tive o privilégio de poder fazer uma apresentação lá, foi muito legal, e foi uma correria danada, porque no último dia do Hotmart Fire eu peguei um avião, fui direto para São Paulo, onde eu tive a oportunidade de participar do último dia da antiga IRSA, a FB Fitness, uma feira de fitness fabulosa. É interessante, vocês aí da FB Fitness, saibam do seguinte, eu estive em Las Vegas esse ano na feira e passei no evento de vocês em São Paulo. Nossa, o evento estava muito melhor e maior do que de Las Vegas. Parabéns, um evento fantástico. Foi uma pena eu não ter tido a oportunidade de participar todos os dias por conta da Hotmart Fire, mas eu não poderia deixar de passar lá e visitar estandes de personas importantíssimas, por exemplo, como a Pacto de Tecnologia, como a Well Hub, né, o maior agregador do país. Fui lá e visitei essa turma, claro, e visitando e conversando com um bocado de gente. Aliás, fica aqui a ressalva, conheci uma startup fabulosa, ela chama Moves. Puta de uma startup legal pra caramba, os caras, eles gamificam aulas de ginástica. Não, mas assim, olha, eu tive uma experiência muito boa no evento. É isso, esse mês de agosto, ele fechou com esse nível de picardia, com esse nível de emoção. E a gente precisa fazer o nosso programa, né? Estamos aqui agora para dividir com vocês esse conteúdo. E eu ouvi tanto a gente falar de tecnologia, eu ouvi tanto a gente falar de negócios ligados à inteligência artificial, que a gente resolveu dar uma pivotada aqui na programação e aproveitar uma visita que, inclusive, eu tive lá na feira, lá em São Paulo, no Transamérica, no Expo Transamérica, que foi onde foi a FB Fitness. Eu tive o privilégio de receber um cara fabuloso, assim, ele é jovem, ele entende tudo de inteligência artificial e, mais do que isso, ele está empreendendo uma empresa hoje, ele é CEO e founder de uma empresa chamada Work AI. O nome dele é Eduardo Barros, eu chamo ele de Edu Barros. É um cara que eu estou bastante próximo, tá? Daqui a pouco vocês vão descobrir por quê. Mas eu gostei demais assim, de tê-lo no evento, porque assim, ele como um especialista em inteligência artificial e tendo colocado uma health tech de pé, eu tive a oportunidade de viver com ele o Health and Fitness. Essa combinação de saúde e tecnologia, juntando com fitness, são coisas que elas vão ser inequívocas. Daqui para frente vai ter que ser sempre dessa forma. Ruivo, faz um favor para mim, então. Antes da gente chamar o Edu aqui, solta esse vídeo maravilhoso falando dele aí, por gentileza. Eduardo Barros é CEO e fundador da Work AI, health tech que revoluciona instituições de saúde com inteligência artificial, e cofundador da Think Plug, escola de negócios criativos. Com mais de 10 anos liderando inovação digital, já desenvolveu projetos para gigantes como Pfizer, Itaú e Sanofi. Eduardo acredita nos colaboradores unicórnios desta nova era da IA, profissionais que unem conhecimento técnico, criatividade e inteligência artificial para alcançar resultados extraordinários. Gente, que vídeo fabuloso. Esse cara é um craque. Ruivo, chama o Edu aí, vamos conversar com ele. Melhor do que ver o vídeo é falar em persona com o próprio Edu Barros. Fala, Olá. Edu, como é que você está, querido? Tudo bem? Tudo bem, e você? Pô, que delícia, cara, foi ótimo ter te recebido lá no evento, lá no Transamérica, FB Fitness. A gente teve a oportunidade, foi muito rápido, né? Mas a gente teve a oportunidade de conversar bastante, né? Assim, falar sobre tecnologia, falar sobre saúde, né? Falar sobre tudo que está acontecendo nesse admirável mundo novo, né? Tanto da saúde quanto do fitness, que acabam convergindo para a inteligência artificial. Foi Edu, bom demais, né? Pouco tempo. Assim, essa nossa vida é uma loucura. Não, mas olha, foi, porra, assim, só de tê-lo visto para mim foi um privilégio. Melhor ainda de poder estar contigo aqui agora. Edu, deixa, assim, eu vou falar um pouquinho de ciclo vital daqui a pouco, são coisas que vão convergir com o nosso mundo aqui já, mas você não tem ideia da quantidade de pessoas que vêm me pedindo para falar sobre inteligência artificial aqui no Wellness Tech Channel, né? Um canal sobre tecnologia, né? É um canal sobre saúde, um canal sobre bem-estar, né? E a gente ter a oportunidade, né, de estar aqui com você é um privilégio. Então, assim, eu vou começar aqui fazendo uma
rápida pergunta para você, e é uma reflexão. Assim, Edu, me fala o que você está enxergando de inteligência artificial para esse mundo de saúde. E o que? Essa daí eu sei que você já está com a tua startup aí. Você pode depois falar dela à vontade. Mas saúde e fitness, o que você está enxergando? Legal. E como é que vai ser daqui para frente esse nosso mundo? Vai. Legal. Primeiro, prazer, né? Prazer enorme estar aqui. É uma honra, na verdade, ainda mais batendo um papo contigo, né? Meu mestre. Bom, vamos lá. Que eu vejo, né? Tipo, eu tenho sentido bastante que, de fato, agora, essa questão dos dados, há tanto tempo se falava sobre dados e dados, dados é o petróleo, mas agora a gente está conseguindo converger, né? Para um cenário mais tangível, né? Por conta das LLMs. Então, tipo, esses grandes modelos de linguagem, na qual já foram treinados com muitos dados, já são inteligentíssimos, de fato, agora eles podem nos ajudar a ter insights, contribuir para uma série de coisas, tanto no meio health quanto no wellness, né? Então, assim, olhando para um cenário como um todo, health and fitness, enfim, lá na própria feira a gente estava vendo ali, né, o pessoal gamificando com vários dados ali sobre pontos cardíacos, né, pressão arterial das pessoas. Então, como que isso a gente consegue unir e deixar para que a LLM, né, o modelo de linguagem, possa interpretar esses dados, possa interpretar essas informações e devolver para a gente um universo, né, um infinito de possibilidades ali. Então, tem muita coisa legal. A própria WorkAI tem feito bastante coisa também. Bom, tô doido para falar aqui já, né? Tô esperando. Mas olha só, não, é isso. Assim, deixa eu só te pedir um favor. A gente tem um público bastante eclético aqui no canal. Tem pessoas que têm mais profundidade em tecnologia, tem pessoas que têm um pouquinho menos profundidade, e inteligência artificial está aí, né? Está na boca de todo mundo. Então, deixa eu te pedir para ser bastante didático. Você falou LLM. O que é isso, LLM? Legal. LLMs é Language Large Model, então é um grande modelo de linguagem, né? Antigamente falava-se em inteligência artificial e falavam em modelos de machine learning, então você tinha todo esse trabalho para pegar um modelo de inteligência artificial, trabalhar uma série de algoritmos, criar esse aprendizado de máquina, treinar IA para tudo isso. Agora essas big techs, né? Então a OpenAI, a própria Microsoft com o Copilot, o próprio Google com o Gemini, eles construíram essas LLMs, então são grandes modelos de linguagem já treinados. Então esses modelos já possuem todo um conhecimento de 2021 para cá, agora com esse search embutido, então os modelos eles conseguem navegar na internet, fazer buscas como a gente fazia no Google, e se atualizar com todos esses dados. Então, o modelo basicamente já vem treinado, né? Como se você pegasse uma inteligência artificial sem precisar fazer todo esse treinamento que antes tinha que ter sido feito. Agora você pega um modelo já treinado, já pronto, com muita informação. Edu, assim, só te interrompendo, assim, o ChatGPT é uma LLM? O ChatGPT é uma LLM. Então, existem vários modelos, né? Então, o ChatGPT tem um modelo lá, tipo o 3O, tem o 4.1, tem o 4O. Então, cada um desses modelos são grandes modelos de linguagem, mas cada um tem uma característica, né? Então, um é mais para reflexão avançada, o outro é para respostas mais lógicas, o Vision da OpenAI, ele é para interpretação de imagem, o DALL-E é para geração de imagem. Então, cada modelo desse, ele é um grande modelo de linguagem com características específicas, né? Então foi assim, o pessoal lá do ChatGPT, o pessoal lá do Sam Altman, eles botaram um monte de conteúdo lá na frente do tal do chat, ele começou a ler, interpretar, segundo alguns algoritmos, e agora ele já tem tanto conhecimento de causa que tudo que eu pergunto para ele volta como informação. Eu pergunto para ele, volta como informação. Né? E o pessoal dizia, né, assim, que antigamente, ou cada vez mais vai ser menos, eu queria também abordar, então, assim, ficou claro para mim o que é uma LLM, mas eu queria também abordar um negócio. Pô, tudo que eu pergunto, eu posso confiar? Né? Essa é uma pergunta que eu tenho assim importante para fazer para você, porque o pessoal diz, não, pô, essa a inteligência artificial alucinou. Né? Parece até que usou droga. É um negócio doido. Né? Então, assim, ela foi lá e alucinou. Só que o que eu tenho percebido como usuário de vários modelos é que cada vez mais as informações vêm com precisão.
E eu percebo que essas tais alucinações, porque assim, eu sou gato escaldado, né? E eu tenho medo de água fria, eu vou lá sempre fazer um double check. Eu pergunto e verifico. E eu tenho percebido que ela está cada vez mais suave na nave. Né? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: primeiro, o que é essa tal alucinação? Por que ela acontece? E se essa minha impressão é verdade, que cada vez mais ela vai alucinar menos? Perfeito. Esses dias eu escutei até numa reunião técnica, assim, escutei uma empresa dizendo assim, não, a nossa inteligência artificial tem alucinações controladas. Isso eu até achei engraçado, porque tipo, são alucinações controladas, porque basicamente as alucinações, né, que todo mundo diz, a LLM, ela precisa de uma missão, né? Então, às vezes, a gente vai lá, cria um agente de inteligência artificial. Então, um agente, basicamente, vamos fazer uma analogia, que é um colaborador digital, um colaborador virtual. Esse agente, ele é autônomo, ele tem uma missão a se cumprir, mas ele cumpre também alguns requisitos. Mas se a gente não fizer os guardrails, né? Se a gente não colocar as instruções muito claras, muito bem definidas, concisas e objetivas, ele talvez, em alguns momentos, ele passe por cima de qualquer regra para que ele consiga cumprir a missão dele. Então, às vezes, ele recebeu uma pergunta... Dá um exemplo assim, Boa, para tangibilizar dou um uma exemplo. missão, para a gente poder entender uma quebra de Legal. regra dessa, por exemplo. Por gentileza. Vou dar um exemplo, já até aconteceu com a gente. Então, assim, o cliente ficou insistindo muito que ele queria o contato de algum suporte. Nas instruções, né, no prompt, vamos dizer assim, desse colaborador virtual, não tinha nenhum contato de suporte, mas como nas instruções, no prompt, estava que ele era muito acolhedor, que ele O resolvia os prompt é aquilo que problemas você escreve dando os e os comandos para comandos. tal da linguagem, da LLM fazer. Não é isso que você está construindo Perfeito. o seu agente, não é? As Então, instruções. O prompt são instruções. Então, nessas instruções, não tinha nenhum contato do suporte. isso é programação ou isso é português? Você escreve isso daí com linguagem assim, É uma linguagem natural mesmo, então que um legal. Então você não português, precisa um saber inglês. programar. Não Você não precisa saber precisa saber programar. programar se tiver um sistema que, né, constrói agentes, que esse sistema já está basicamente integrado a esses recursos de modelos de linguagem, banco de dados, Legal. servidores, que é o caso da WorkAI. Então, o nosso time de CS, sem precisar do time técnico, ele consegue criar essas instruções para o colaborador virtual, né, para a LLM, e nessas instruções tem que estar muito claro, muito conciso ali, muito objetivo. E aí não tinha um telefone de um suporte, não tinha um contato de um suporte. E Mas nas aí, instruções estava muito claro assim, ó, você resolve, você atende, você precisa acolher o cliente, você precisa ajudá-lo isso a tudo com resolver os essa seus linguagem que você problemas. está usando aí, né? Essa linguagem que você está Gente, falando para mim é assim que então se o que ele escreve mesmo, né? fez? Ele simplesmente falou, tá bom, qual que é a lógica ali? Toda empresa, quando tem lá um site, né, empresa.com.br, geralmente ela tem um e-mail chamado contato@empresa.com.br. Então, Claro. a inteligência artificial, buscando ajudar o cliente, inventou o e-mail contato@empresa.com.br. Então, assim, são pontos muito específicos que aí a gente pode considerar uma alucinação, Não, pode não, mas considerar um erro. calma lá. Não, mas calma, deixa eu entender então, calma. Assim, você deu um briefing dizendo, atende aí. Né? É Aí ele isso. foi, procurou lá as informações para atender, e atender significa dizer, por exemplo, mandar para a área de fale comigo. Né? Fale comigo pode ser WhatsApp, Um pode ser e-mail, suporte. o suporte, ou o que for. Aí, considerando que a maior parte ou todas as empresas têm um e-mail de atendimento, de suporte, a inteligência artificial tomou a decisão de Sim. criar um e-mail @nome da empresa.com.br para poder oferecer ao cliente. Ou seja, ela tomou uma decisão inteligente, nesse caso, sem verificar se a coisa existia. Foi meio isso que aconteceu? Exatamente, foi isso que aconteceu. E aí, para Caramba. contextualizar um outro caso, né? A gente tem o prompt, que são as instruções, que eu costumo dizer que o prompt ele é o consciente. E o reg, né, que tipo, vamos dizer que é a base de conhecimento. E aí são conteúdos mais densos, pode ser em PDF, pode ser em Word, são textos muito mais longos. Esse reg é o inconsciente. Vamos supor que lá no reg, lá no inconsciente, tem um número de um telefone que é da advogada da empresa.
E aí o cliente pergunta para a inteligência artificial se não tem nenhum telefone, ela fala, não, o único contato que você tem é esse que a gente está comunicando, que a gente está conversando. E aí o cliente insiste mais um pouco, mas eu quero ligar, eu quero fazer uma ligação. Nesse momento, se não tiver muito claro nas suas instruções, lá no inconsciente, na base de conhecimento, que aquele número é exclusivamente para um contato jurídico, a inteligência artificial pode sim compartilhar esse número para resolver o problema do cliente. Então existem vários guardrails, né, que são esses bloqueios que a gente cria para que ela não saia do escopo trabalhado, né? Então, se ela é uma colaboradora virtual do time comercial, ela precisa seguir aquele script. Se ela é uma secretária de uma clínica médica, ela precisa atuar como secretária, ela não pode dar diagnóstico, ela não pode passar contato de ninguém, ela não pode compartilhar informações sensíveis. Então, existem vários guardrails, né, esses bloqueios que a gente cria para que ela não saia daquele escopo e ela siga as nossas instruções do começo ao fim. Então, mas isso agora está cada vez mais fácil mesmo, né? Porque as LLMs estão vindo muito mais bem treinadas, muito mais bem estruturadas para que a gente, nós, empresas que utilizamos modelos, por exemplo, da OpenAI, da Gemini, Copilot, não precise ficar criando tantos guardrails, né? As próprias Big Techs já estão criando guardrails para evitar com que a IA compartilhe dados sensíveis, compartilhe informações sigilosas, ou fale sobre política, ou fale sobre temas mais polêmicos, né? Vamos dizer assim. Então, é um equilíbrio, né? A gente tem que então, estar sempre... Então, tem um guardrail natural que as grandes empresas que já criaram os seus engines de inteligência artificial já colocaram, e ainda você, como um desenvolvedor de um agente, pode também colocar mais outros guardrails. Deixa eu te fazer uma pergunta que é curiosidade minha. E acontecendo uma coisa dessa aí, por exemplo, como assim, a inteligência artificial usou o bom senso, né, de tentar criar um e-mail para criar o contato, dado que foi dado esse o comando, depois que você diz para ela, não é bem assim, ela não erra de novo não, né? Ela aprende, não é isso? Ou não? Corre o risco de errar de novo? Olha, se ela errar de novo, ela vai errar por um outro motivo. Alguma outra situação que levou a essa resposta enviesada, vamos dizer assim. Mas a mesma não. Então, se o mesmo motivo, não. Então, o grande diferencial aí, quando a gente está fazendo um treinamento de inteligência artificial... Ela vai se retroalimentando? Caramba. Ela vai aprendendo conforme todo o contexto, todas as janelas e contextos de conversa, mas ela... diferente de um treinamento de um colaborador, né, humano, vamos dizer assim, tipo, se ele errar uma vez e a gente entender e corrigir exatamente aquele tipo de erro, com certeza ela não vai errar de novo daquela mesma forma. Ela pode ter um outro erro, aí a gente vai corrigir, ela não vai errar mais. Então, tipo, a tendência é só performar, né? A tendência é melhorar a performance cada vez mais. Ô, Edu, deixa eu te fazer uma pergunta, você é o especialista, e essa é uma dúvida que eu tenho. Então, você imagine que tem a inteligência artificial que está atendendo lá as pessoas simultaneamente, né? E os erros, cada atendimento é individual e personalizado, não é uma árvore de decisão, não é uma árvore de URA que está ali dentro do chat, né? Não é um chat, é uma decisão lógica dependendo de como a pessoa interage. Então, eu imagino que a inteligência artificial faça, sei lá, 100, 50, 30, não importa, atendimentos, essas informações ficam todas guardadas, e aí você está garantindo, então, que todos os atendimentos passam a ser um único atendimento do ponto de vista de conhecimento do negócio. Difícil demais de fazer com o humano isso, né? Porque o humano, como é que eu vou pegar a experiência do humano A, B, C, de uma central de atendimento, por exemplo, sei lá, eu com 30, 40, 100 pessoas, cada um deles vai ter, por mais que você salve e guarde esse troço, como é que você consolida isso tudo? Pô, então você tem um único atendente que atende simultaneamente um monte de gente, de uma forma individualizada, e ele aprende com todos os atendimentos. Esse meu raciocínio está errado ou está certo? Está certo, e o que é legal, né? Que, tipo, como ele tem um cargo, uma missão, voltando até fazendo com uma conexão com o que a gente estava falando antes de alucinar ou não, né? Então, quando a gente dá um cargo, por exemplo, que ela é secretária de uma clínica médica, a gente não precisa dizer que ela não pode, a inteligência artificial não pode dar um diagnóstico, porque se o cargo dela já é uma secretária médica, ela já sabe que secretária médica não dá diagnóstico. Então, assim, e muitas das vezes as pessoas, tipo, acabam dando redundância, dizendo nunca dê diagnóstico, nunca fale isso, nunca fale aquilo,
E no final, é isso que ela acaba fazendo. E aí as pessoas acabam não entendendo por que ela está dando diagnóstico, sendo que ela não pode dar diagnóstico. E aí é uma brincadeira que eu geralmente faço assim, Esmarrito, não pense em um elefante rosa. Você acabou de pensar no Impossível. elefante É rosa. impossível. É Então, impossível. a inteligência artificial você deu margem para ela pensar em alguma coisa que ela não Mas isso pensaria. cara, mas isso é quase humano, porque, pô, se você manda eu não pensar em elefante rosa, eu, porra, vem o diabo do elefante na minha cabeça, e você está dizendo que a inteligência artificial, que você também não pede para ela não pensar no elefante rosa, ela também pensa, eu começo a ficar cada vez mais ansioso com essa história, entende? Assim, essa minha Sim. ansiedade de dizer que esse cara aí está se comportando cada vez mais como se fosse um ser de carbono, é uma loucura isso, hein? Posso Isso é uma compartilhar loucura. um segundo minha tela só para mostrar um ponto aqui? Fica absolutamente à vontade, por Como que favor. faz aí para autorizar? Estão vendo já? Vamos embora. Aqui, ó. Esse aqui é um teste, ó. Faço o desenho de uma sala vazia sem nenhum elefante rosa. Desenhou com elefante rosa. Faço o desenho de uma sala vazia sem... Você postou isso no chat GPT, tá ali, né? Entendi. Ó. Você Então, colocou isso assim, no chat GPT, não bote, o bicho botou. Entendi. exatamente. E aí não só com o ChatGPT, depois eu fui para o Grok, depois eu fui para outros modelos. No final que começou a sair alguma coisa que não era elefante Esse rosa, Grok depois... é um concorrente do chat GPT, é isso? Exatamente, o Grok é um outro ChatGPT aí. Tá. Então, assim, Não, tá. eu faço essa brincadeira justamente para trazer essa analogia. Então, não precisa dar tantas instruções negativas para ela, para não dar margem para ela interpretar outra coisa, né? Então, é mais Isso fácil não dar está um cargo, escrito, uma missão. isso não está escrito em lugar nenhum, né? Você vai aprendendo na medida em que você vai tendo experiência em desenvolver modelos, é isso? Tem alguns papers que trazem boas práticas assim para a gente, né? Outros casos de boas práticas, né? Às vezes a gente tem instruções aqui que passam de 12, de 90 mil palavras, e aí a gente precisa usar uma linguagem tipo, que a gente chama de Markdown. Então, o Markdown, na verdade, é como se evidenciasse o texto. Sabe aquela coisa assim, ó, 3 hashtags, uma hashtag é título 1, 2 hashtags é título 2, entre colchetes é aquele bullet point. Então, essa linguagem ajuda, em alguns casos, a evidenciar tais informações para a inteligência artificial. E aí tem algumas boas práticas, tipo, tudo que está no começo e no final, é que ela vai se lembrar melhor. Então, se o prompt é muito grande, talvez a gente tenha que evidenciar alguns pontos, tanto no início, tanto no final, dar mais um reforço para que ela não, tipo, cometa erros, né? E alguém, assim, existem então literaturas que te ensinam ou te orientam da melhor maneira de como desenvolver esse tipo de comunicação entre o que você quer que o seu agente de inteligência artificial faça, né, de forma a ele poder aprender mais rapidamente que guardrails, que fronteiras são essas que você gostaria de criar Sim. isso, né? Sim. Posso aproveitar então e trazer 3 dicas boas aí? Claro, Bom, para fazer prompt para o pessoal, vamos exato. embora. Porque eu É acho que, isso. tipo, tem 3 dicas aqui que eu gosto muito e podem ser usadas as 3, tá? Uma é o... Anota aí, ó. Anota aí Boa. você, que ó, esse cara cobra caro de. Eu que o digo. Esse cara cobra caro demais para poder falar isso, então aproveita e anota as 3 dicas que, ó. Bom, depois eu me acerto com ele. Vamos Vamos. embora. Vamos lá. Brincadeira, brincadeira. A primeira é o chain of thought, que é, tipo, basicamente a cadeia de pensamento. Então, se você vai pedir, por exemplo, eu preciso elaborar um projeto, mas eu tenho alguns projetos de referência, é importante na hora que você enviar o projeto de referência, você primeiro pedir, analise o projeto de referência, faça uma árvore semântica, crie um sumário de pontos positivos e pontos negativos, entenda a coerência, concordância com o texto, faça uma pesquisa e valide outras informações e depois você me entregue tipo uma versão final completa. Então você faz uma cadeia de pensamento, então você dá passo a passo, step by step, para que ela consiga atingir cada etapa ali do processo. Esse é não simplesmente falar assim, cria um projeto para mim, tipo, diretamente. Então é importante dar um passo a passo para ela, tipo, analise primeiro, entenda o contexto, faça uma busca na internet, para depois ela entregar a versão final, né? Um outro que eu gosto muito, eu sempre uso, é o Strategy Premium. Então, tipo, é a preparação estratégica, tá? Então, basicamente, você dá um chapéu. Você vai falar assim, ó, então, se você vai pedir para a inteligência artificial escrever um prompt para você,
você vai pedir para ela assim, ó, você é um engenheiro de prompt especialista sênior com mais de 15 anos de experiência em engenharia de prompt para agentes de inteligência artificial que atuam como tal. Então você, tipo, deu um chapéu para ela, você deu uma missão ali, uma função para ela antes de pedir qualquer coisa. Então esse é o 2, né? Tipo, então essa preparação estratégica é importante, dar esse cargo para ela é fundamental. Mais outro guardrail, perfeito. Boa. E o 3 é o output control, então, tipo, é o controle de saída. Então, se você precisa que o documento esteja formatado, por exemplo, na linguagem ABNT, se você precisa que, tipo, a resposta da IA já esteja, tipo, em Markdown, se você precisa que a resposta dela esteja em JSON, em qualquer outro tipo de linguagem, em formato de planilha. É muito importante deixar claro esse formato de saída. Então, tipo, esse modelo de saída é importante para que todo o processamento anterior seja feito de forma correta, para depois ela entregar um Excel ou algum documento de saída que você deseja. Então, tipo, pedir para depois falar, agora gera o Excel, com certeza é diferente do que desde o começo você aplicar a cadeia de pensamento, dar uma missão, um cargo para ela e já deixar claro qual que é o output de saída, o que ela precisa te devolver, tá? Então esse é o 3. Olha só, cara, Show. obrigado. Você aí que está ouvindo a gente agora, anota aí os 3 pontos. E se você não entendeu, depois cutuca o cara lá, tá? Porra, mas obrigado, assim, didático demais da conta. Deixa eu fazer uma outra pergunta também, que a turma vem me acessando nos directs da vida, nos canais, em tudo que é lugar que eu encontro. O pessoal sempre fica dizendo assim, pô, Marrito, teve uma mudança de paradigma muito grande, né? A gente está em pleno século XXI, né? E, de repente, eu acordo de manhã cedo com um oráculo, né? O oráculo é essa entidade que eu faço uma pergunta e ele me responde, né? Assim, é uma tentação muito grande. Eu mando ele fazer uma conta, ele faz. Eu mando ele fazer um resumo, ele resume. Eu mando ele escrever um e-mail, ele escreve. Eu já tive a oportunidade de acompanhar uma consulta médica minha, deixando... E, olha, eu usei o chat GPT, tá? Propaganda Epson Altman. Eu deixei simplesmente escutando o médico e ele transcreveu, não só transcreveu, como compilou as informações do médico. Eu pedi que ele contestasse ela com outras informações de outros especialistas, ele já naturalmente fez isso, né? E ainda dizendo que com as ressalvas todas, assim, da importância de que ele não era um médico, de que, assim, com uma precisão absurdamente grande. Então, assim, quando na minha vida eu ia imaginar que existia um oráculo em que eu ia perguntar alguma coisa para o cara ia me trazer a resposta, né? E o que eu venho percebendo é que cada vez mais essas respostas estão certas, né? Assim, o nível de acerto que ele tem tido é muito grande, né? O que me deixa feliz e me assusta ao mesmo tempo. Antes, né, há 5 minutos antes de eu ter acesso a essas plataformas, que, eu volto a repetir, são de graça, igual entrar no www, em princípio elas estão disponíveis com as suas limitações, porque os caras vão criando aí os degraus para poder ir vendendo mais, mas de qualquer forma elas são de graça, ou seja, né, tem mais de 1 bilhão de pessoas hoje acessando essas plataformas, Sim. 1 bilhão no mundo, né? Eu comparo isso com a época do Google, né? Porque quando eu entrava no Google e fazia uma busca e pedia alguma coisa, o Google me apresentava uma série de conteúdos. E eu recebia aqueles conteúdos e o meu podia ser até com uma determinada ordem hierárquica, não importa, mas o meu discernimento dizia que esse conteúdo é bom, esse não é, esse eu leio, esse não leio, esse eu gosto, esse não. Acabou essa história, né? O ChatGPT, ele me traz uma única. O agente de inteligência artificial, eu acredito que na WorkAI deve ser a mesma coisa, ele me traz uma resposta. Eu queria, assim, você como um especialista nesse segmento, né? Cara, de coração, eu fico assustado demais da conta com isso. É para eu ficar preocupado? O que você acha disso? É uma boa pergunta, sim, porque, olha, sinceramente, eu sou um cara que eu estou todo tempo consumindo paper, acompanhando notícias ali, e assim, tem que realmente tomar cuidado para a ansiedade não pegar a gente, né? Porque é tantas mudanças, né? Então, tipo assim, por exemplo, há 3 meses atrás, eu lembro de um papo nosso que a gente estava falando da quantidade de modelos de inteligência artificial que existiam, né? E aí eu geralmente faço essas brincadeiras, né? Quantos modelos vocês acham que existem? Aí tem gente que fala 100, outro fala 1.000, outro fala 2.000, e aí eu te mostrei que naquela época estava com 1.470.000 modelos. Hoje já está passando de 2 milhões.
Isso foi há 3 meses atrás. Então, tem muita coisa acontecendo. E onde é que você consulta isso? Onde é que você consulta Chama isso para ver esses modelos? Hugging Face. Hugging Hugging Face. Isso Face é um site que é um mostra lá a portal quantidade de que modelos. cataloga Portal. isso. E Perfeito. fantástico, todos os modelos estão lá, assim, fantástico. Então, assim, eu acho que essa era, né, em 2025, foi batizada já como ano dos agentes de inteligência artificial. Os agentes já existem faz alguns anos, talvez de 5 a 6, para ser bem claro, mas ele pegou força agora em 2025, e o ano de 2025 foi batizado como ano dos agentes. Mas tem muita coisa para vir, né? Tem uma orquestração de agentes acontecendo muito forte, né? Tem projetos nossos que não são só um agente, são vários agentes trabalhando simultaneamente. Então, voltando lá naquela questão de alucinar, só para fazer uma conexão também, existem projetos nossos que tem 3 agentes, um cria, um outro só critica, um outro é o juiz para a decisão final, justamente para ter essa troca de informação entre eles, né? Então, assim, tá ficando um negócio absurdo. Da onde que vem esse aprendizado de você querer, ao invés de usar um funcionário só, usar três inteligências artificiais para poderem te ajudar, cada uma com a sua especificidade? Como é que é isso? Não está escrito em lugar nenhum, porra. Como é que E você aprende funciona a fazer como isso? organograma igual de uma empresa, né? Então tem lá, tipo, quem cria copy, aí tem quem revisa a copy, aí tem quem é o estrategista, aí quem é o PO do projeto, quem é o gerente do projeto. Então a gente realmente traz inteligências artificiais, cada uma com um cargo, que conversam entre elas, validando informações e devolvendo informações. E esse negócio está virando um absurdo, né? Então, eu acho que a disrupção é bem maior do que o marketing digital há 10 anos atrás, e eu arrisco a dizer que pode ser maior que a internet. Então, é uma coisa bem bizarra. É uma loucura. Assim, eu quero o terceiro ponto, antes da gente entrar no mundo de saúde e bem-estar, assim, um terceiro ponto, abusando da tua expertise, Imagina. Edu, que é o seguinte, é uma reflexão que eu tenho feito que cada vez mais, todas as vezes que a gente passa a interagir com sistemas, né, a gente está interagindo com o sistema aqui agora, quando eu vou na internet eu interajo com o sistema, quando eu acesso meu celular eu interajo com o sistema, né, quando eu leio conteúdo eu interajo com o sistema, e eu tenho percebido que todas as vezes agora, ou a maior parte das vezes que eu interajo com o sistema, eu me deparo com um agente, né, tem alguém ali no meio do caminho, que ele pode ser visível ou invisível, mas eu tenho ali um anteparo que é um agente. Aí eu fico pensando no seguinte, se é o agente agora que passa a me apresentar as coisas, ou seja, eu pesquiso, eu pergunto, eu interajo, vai para o agente toma uma decisão com guardrail, sem guardrail, com alucinação, sem alucinação, ele vai lá, toma a decisão dele lá, de alguma maneira, e me traz esse conteúdo. Porra, eu fiquei pensando outro dia como um especialista em marketing, que eu ainda acho que sou um pouquinho, né? Fiquei pensando da seguinte forma, porra, será que no futuro, e no futuro já é hoje, as grandes marcas, elas vão começar a ter que falar com os agentes que vão falar comigo, ao invés de falar comigo diretamente? Isso é uma loucura, porque se tem uma... Antigamente eu ia lá no search, o search me entregava alguma coisa. Agora não, eu vou no search e ele fala com o meu agente, e quem tem que entregar alguma coisa para mim é o agente. Ou seja, Legal. então o marketing Não, agora isso é deixou muito de ser legal. para mim e passou para ser para o agente. Entendeu? Cara, eu tô assim meio pirado com essas coisas, sabe? Confuso. Me ajuda. Sabe aquela coisa assim, o SEO, né? O SEO que Explica ao nem pessoal o que todo é mundo. SEO. O SEO é SEO, utilizar o site, né, para fazer busca, isso. não é isso? O SEO basicamente o Search Engine Optimization, né? Então, tipo, é a otimização do seu site para ele Na hora que eu aparecer vou nos fazer uma mecanismos busca de no site, buscas. ele está todo mapeado ali para poder ganhar prioridade lá no Google, não é isso? Exatamente. Por exemplo, se o seu Tá. site está falando sobre, tipo, academia, então ele tem toda uma palavra-chave, ele é otimizado, ele é rápido, ele segue todas as políticas do Google para ele aparecer Estratégia lá primeiro no no código. Google. Isso é lá no Isso. Google, né? Isso é lá no Google. Aí agora Aquilo que ficou existe para trás, né? agora existe o GAO, né, que é o GEO, que basicamente agora é o que as IAs vão te responder. Então, a maioria agora, tipo, tá vindo uma tendência muito forte, tipo, ao invés de pesquisar no Google, pesquisar nas AIs. E como que a AI vai conhecer a sua marca para sugerir aquele produto? Precisa ter uma estratégia de GAO para que sua marca esteja em conformidade, seguindo as melhores práticas das IAs, para que as IAs
busquem seu conteúdo na internet e apresente sua marca, o seu produto ou seu serviço para os outros clientes. Então, assim, tem gente que nem chegou no SEO e já entrou o SEO, porque nem toda empresa utilizava SEO como estratégia, né? Você Isso. pega o engine e gera Uhum. otimização em cima desse agente para que ele possa priorizar. Então, ou Exatamente. seja, a campanha publicitária agora vai ser para a gente, uma loucura. É uma Não, loucura. e assim, Pessoal, isso muda totalmente o paradigma, né? Porque assim, se a gente precisa construir nosso posicionamento na internet para que as IAs nos encontrem, mas não só nos encontrem, mas que a gente seja convincente o suficiente para que a opinião da IA para o cliente final que fez a pergunta para ela esteja em evidência. Então, tipo assim, tem 20 empresas encontradas, a IA encontrou 20. Quem que ela vai definir se é a número 1, número 2, número 3? Tudo vai depender do posicionamento nas redes sociais, na linguagem que está sendo utilizada, se tem os textos legais, se estão textos convincentes, se a IA entendeu que tem lá credibilidade, CNPJ, se não tem nada sobre reclame aqui, se não tem nenhum tipo de processo no Jus Brasil, uma série de variáveis para ela sugerir a sua empresa como uma top 3. Então, que realmente assim, loucura. é um trabalho Que em loucura. prol da IA. Você vai ter que ficar brother do agente. É uma loucura isso. Loucura, loucura. Pessoal, que loucura esse negócio. Bom, vamos lá, não esquece, a gente está aqui no WT Channel, você pode seguir a gente no YouTube, você pode seguir a gente no Instagram, no nosso canal, a gente também está no LinkedIn e todo final de episódio a gente tem lá no Spotify um resumão, uma espécie de uma conversa, um mini podcast resumindo todo esse papo fantástico. Não deixa de seguir a gente aqui não, no canal. E, por favor, recomenda o WT Channel para todo mundo. Envia esse conteúdo maravilhoso para alguém que você acha que precisa aprender um pouquinho mais sobre inteligência artificial com esse craque que é o Edu Barros. Dando continuidade à nossa conversa, agora eu quero saber o que é que o Edu está aprontando. Porque de inteligência artificial ele entende para bordá-lo em tudo que é canto. Esse cara aí é chamado por todo mundo, aqui no Brasil e fora do Brasil. Aqui no Brasil, nem eu estou no Brasil, pô, loucura. Mas e fora do Brasil, ele é chamado por todo mundo, por tudo que é canto, para falar sobre inteligência artificial. E eu estou curiosíssimo para saber o que esse cara está aprontando. Porque em determinado momento eu conversei com ele sobre aquele nosso ciclo vital. Lembra? O ciclo vital ele começa lá na atividade física. Se você treina bastante, provavelmente você vai se alimentar muito melhor. Cuidado com a alimentação. Se treinou, você se alimentou, provavelmente você vai ter a disposição de descansar mais. Aquela noite que você teria agitada, ela passa a ser uma noite onde você encontra com muito mais profundidade, você encontra o sono REM, você descansa, você de fato relaxa. E se você treinou, se alimentou bem e descansou, né, o quarto pilar do ciclo vital, todos nós já sabemos que é a saúde mental. Você está bem, tua cabeça está boa. E se você faz isso de uma forma virtuosa, no dia seguinte você vai treinar de novo, você vai se alimentar bem novamente, você vai descansar melhor ainda e a sua cabeça vai estar ótima. Se você é um crônico, se você bebe, você vai beber menos. Se você fuma, você vai fumar menos. Se você é diabético, tua diabetes vai tender a estar muito mais controlada. Isso daí é o ciclo vital. E numa das conversas com esse craque, Ruivo, coloca para mim o cara na tela de novo, por favor. Ele me disse assim, Marrito, eu montei uma empresa que se chama Work AI, e dentro dessa empresa eu comecei no pilar de saúde, no pilar de Health Tech. Num primeiro momento, administrando consultórios médicos. E eu quero que ele diga para a gente o que vai ser esse segundo momento que vem aí. Então, que loucura. O ciclo vital fez ele me procurar e a gente conversar sobre essa sinergia. Edu, conta para mim o que é o Work AI e o que você anda plantando por lá. Legal. Bom, eu tenho mudado assim, né, um pouquinho como eu explico assim, e eu acho que agora eu encontrei uma maneira mais simples de explicar, né? Basicamente a Work AI, ela constrói colaboradores virtuais feitos de inteligência artificial, né, que usa IA e automação, integrados a vários sistemas. Então, a inteligência artificial, o colaborador virtual, realmente tem um cargo, função, mas em alguns momentos nem sempre é um colaborador. Às vezes a gente constrói
às vezes a gente constrói basicamente um time inteiro, né? Então, existem um time de AIs trabalhando para buscar aquele objetivo principal. Então, seja objetivo de compra, seja objetivo de suporte, seja objetivo de atendimento, agendamento de consultas, triagem de paciente, monitoramento. Então, existem vários colaboradores virtuais aí em várias áreas de atuação, tá? Existem vários. Então, falando um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, né? Existem alguns projetos que estão em andamento, então, desde projetos que cuidam da fase, né, do ciclo, vamos dizer assim, também o ciclo vital do bebê, então de 0 a 5 anos, a inteligência artificial ela consegue acompanhar de 0 a 5 anos a família, né, não só o bebê, mas a família em si, mandando várias instruções, dicas, monitorando, entendendo como que está sendo essa evolução da criança. Existem projetos assim. Existem outros projetos que já estão no ar, estão rodando, que é com a Gestar Organics, por exemplo, que é a Aurora. Esse projeto da Gestar Organics é bem legal, então a Aurora ela é especialista em tentantes, gestantes e lactantes, então ela sabe tudo sobre, tipo, as fases para você, que você está buscando ser mamãe, né? Então, tipo, o que você pode se alimentar, o que não pode se alimentar, o que você pode tomar de medicamento, o que você pode passar no seu corpo, o que você não pode passar, que pode prejudicar. Tanto na fase também de gestante também, na fase de lactante, então eu estou amamentando, eu posso passar esse tipo de produto no meu corpo, eu posso tomar esse tipo de medicamento, então nós já temos, já está rodando, já está operando, é bem legal, a Aurora inclusive super acolhedora ali, faz esse trabalho muito legal com essas mulheres, mas tem vários outros projetos, assim, a gente está criando outros projetos que são times de inteligência artificial, que vão basicamente apoiar a doutora Marinês, por exemplo, né, trazer esse projeto aí. Bom, a doutora Marinês, ela sofre, infelizmente, desde 2021, de esclerose lateral amiotrófica, então aquela mesma doença do Stephen Hawking, por exemplo. Pessoal, olha só, esclerose lateral amiotrófica significa dizer que ela não mexe nada, a não ser os olhinhos. Vou repetir, sim. Ela só mexe os olhos. E em 2021 ela estava dando uma palestra, 2020 ela estava dando uma palestra saudável, e de repente o mundo dessa médica psiquiatra mudou completamente. A vida dessa médica psiquiatra mudou completamente. E a gente está trabalhando, né, buscando um projeto na qual vão ter 3 times de inteligência artificial. Esses 3 times aí vão atuar como copilotos da doutora Marinês. Então, cada time vai atuar numa frente. Então, um time vai atuar na frente de coordenação, outro time vai atuar na frente clínica, outro time vai atuar mais na parte de pesquisadora e psiquiatra, né? Porque, além de tudo isso, ela é uma das principais pesquisadoras de transtorno de borderline no país. Então, a gente, de alguma forma, é a maior especialista de borderline no Brasil hoje, ou Sim. Uma das maiores. E a gente vai eternizar esse conhecimento através de times de multi-agentes, multimodelos de AI, que vão funcionar guarda o resto, guarda o resto. É isso, assim, ela hoje só mexe os olhos e ela vai trabalhar atendendo dentro da faculdade Unimed, ela vai continuar dando suporte na clínica que ela já vinha dando, e o mais gostoso de tudo, ela vai seguir dando as suas palestras. Mas guarda, Edu, não conta ainda não, que tem muita coisa boa. Eu orgulhoso de fazer parte desse projeto. Todos estamos. Mas me conta uma coisa também, você tem uma série de consultórios médicos hoje que você já está trabalhando, né? Tem um bocado de clínica, Sim. Consultório médico, que você já está atuando hoje nessa, eu vou chamar aqui, nessa vertical de health techs que você tem, Sim. Não é isso? É isso. Bom, a quantidade de colaboradores virtuais, a parte de secretária médica, ele é o maior número, então a gente tem bastante colaboradores virtuais, que é uma secretária médica. Eu estou entendendo então que eu ligo para um consultório que tem o agente da WorkAI lá dentro, que cada médico é um médico, eu treino, se o cara é cirurgião médico, dentista, ou psicanalista, ou sei lá, endocrinologista, você treina o cara dessa especificidade, e a IA atende a pessoa, assim, entendendo a linguagem, porque, se eu ligo para um psiquiatra, é diferente de ligar para um endocrinologista ou um cardiologista. É isso mesmo?
É isso, totalmente humanizado via WhatsApp. Tá, então, por exemplo, vou dar um exemplo de Fantástico. um cliente que eu gosto muito, tipo a É Ergomed. integrado com o WhatsApp? É integrado ao WhatsApp, Você tá integrado ao doido. sistema ERP do médico. Então, o médico estava lá, tipo, uma Então, clínica o de sistema do cardiologia. consultório, é isso? Isso. 7 cardiologistas, vários tipos de exame, mapa, holter, eletrocardio, vários exames, consultas, 7 cardiologistas. A gente está com uma secretária de AI lá. Ela faz toda a triagem, né? Então entende o que a pessoa está precisando. Se a pessoa quer exame, ela vai fazer um agendamento de exame. A pessoa vai lá e manda foto do pedido médico. Ela interpreta a foto pelo WhatsApp e Não, já mas calma marca assim. direto o exame. Eu mando a foto, a Manda foto do atendente pedido médico. virtual, ela lê a foto e interpreta como se fosse um Exatamente. texto? Exatamente. Então, por exemplo, ó, eu vou lá e chamo o médico aqui e mando uma foto, por exemplo, de um pedido que eu tenho para fazer um mapa e um holter, né? Ou um eletrocard, vai. Mandei, eu só mando a foto, que geralmente as pessoas fazem isso, né? As pessoas lá, oi, e já Muito manda a mais fácil. foto. A inteligência artificial vai lá, vai responder: olá, Eduardo, tudo bem? Vi aqui que você está com um pedido de eletrocardiograma. Vamos seguir com o seu agendamento? Sim, quero seguir o agendamento. Você prefere de manhã ou de tarde? Ah, eu prefiro de manhã. Ela vai sugerir os horários que tem disponíveis de manhã, porque a AI já foi lá no sistema médico, viu quais horários estão disponíveis e já sugeriu somente os horários disponíveis para paciente. Aí a paciente vai lá e fala: sim, quero, sei lá, amanhã às 9, né? Aí, a partir do momento que ela fala amanhã às 9, o que ela vai fazer? É sua primeira vez aqui? Não. Eu já consultei antes, eu já fiz exames antes. Ah, então vamos só confirmar seus dados? Ela vai lá de novo no sistema AI, busca os dados e fala assim: ó, teu celular tá correto? Teu CPF tá certinho? Seu endereço é esse mesmo? Sim. Tá ótimo, então, Eduardo Barros dos Santos, estou agendando seu exame para amanhã às 9 da manhã. A partir do momento E que aí, se eu agenda... interrompo, não, mas peraí, me confundi, não é bem essa data, não. Como é que reage nesse caso? É muito humanizado. Porque ela vai falar: não tem problema nenhum, vamos encontrar uma data melhor para você. Então, qual data fica melhor para você? Ah, prefiro semana que vem. Então, ela vai cancelar aquele exame que ela marcou e vai reagendar, né? Vai marcar novamente para semana que vem. E ela Só, vai seguir todo o script bonitinho. só Interpreta falta, áudio, só responde falta por você me áudio. dizer que essa encrenca tenta fazer encaixe também, porque o mundo real é fazer encaixe, né? Pô, brasileiro, então dá pedir, pô, dá um jeitinho, encaixa aqui, Não, ali. não, tem um outro cliente que é odonto. Aconteceram vários casos, tá? Não é só um, vários casos. Inclusive, um grande Você tá amigo meu. brincando. O troço faz encaixe? Exatamente, olha só. Fala Aconteceram sério. vários casos, tipo assim, 11 horas da noite, meia-noite, a pessoa vai lá e quebra o dente. Aí ela vai lá e manda uma mensagem falando: eu vou marcar, já vou mandar uma mensagem agora para a secretária amanhã cedo me responder porque eu quebrei o dente. O Só que cara com ela o foi dente quebrado lá. surpreendida, porque ela mandou uma mensagem. A inteligência artificial começou o atendimento. Primeiro acolheu, falou: nossa, que pena, sério, é complicado quebrar o dente, mas fica tranquilo que a gente vai resolver. Aí a pessoa já falou: nossa, que ótimo, tem alguém me respondendo aqui. E ela falou assim: encontrei um encaixe para você amanhã às 8h30 da manhã. Você Porque pode? era Ela: urgente. era urgente. Aí, o que acontece? Ela viu, ela já estava treinada, que existem algumas lacunas de 20 minutos. E odonto, existem várias salas. Então, ela fez uma consulta e entendeu que tinha 20 minutos livre em agendas diferentes. E ela devolveu o encaixe para a pessoa, falando: olha, eu tenho encaixe amanhã às 8h30. Você pode? Aí a pessoa: perfeito, eu vou conseguir arrumar meu dente antes de ir para o trabalho. Agradeceu super, ficou super feliz e Não. marcou. Pera lá, o mundo acabou. Porra, você está dizendo que o cara ligou, coitado, agoniado, com o dente 10h30 da quebrado, noite. fui surpreendido no atendimento, pum, de repente, porra, quando é que ele ia imaginar que alguém ia responder um WhatsApp naquele horário? E a encrenca, a inteligência artificial, sei lá, qual o nome dessa doida aí, porra, ainda conseguiu proativamente fazer um encaixe. Eu vou repetir, Sim, proativamente, foi isso? foi isso. Não, fantástico, assim. E é Isso é bem uma loucura. legal. A gente tem batido vários números, assim, interessantíssimos. Assim. Por exemplo, tem clientes nossos que antes convertiam de 20% a 30% o volume de leads em agendamento. Em 20 a 25 dias, usando as nossas inteligências artificiais, esse número foi para 50, outros 55. E é só o começo, né? Como eu te disse, tipo, existe uma fase de maturidade, né? A gente vai treinando e calibrando ela. Então, dentro dos
primeiros 25 dias, ela transformou uma taxa de 25% de agendamento, de conversão, para 50%. Então, ela dobrou a taxa de conversão em 25 dias. Então, daqui 3 meses, ela vai estar muito mais performática, então ela vai estar convertendo 60%, eu acredito, 65%, 70%, né? Porque, tipo, a inteligência artificial é diferente. Por exemplo, uma secretária, ela tem uma postura muito mais executiva ali, né, de acolher o paciente, mas ela acaba não tendo um viés comercial. A inteligência artificial, ela entende sobre método de spin selling, por exemplo. Então, se a pessoa fala assim, mas eu não tenho plano... Método de quê? Método de spin selling. Spin selling, que é isso? é um método comercial, por exemplo. Então, você quebra objeção. A pessoa fala assim, tá caro. Aí a inteligência artificial vai falar assim, olha, a consulta ela dura 45 minutos, o doutor ele vai ser super atencioso com você, o seu caso é necessário ter uma atenção específica, a gente não atende nenhum plano de saúde. Pera lá, mas para ela fazer isso, você treinou isso lá, né? Você botou isso no tal do prompt. Exatamente. Não só no prompt, mas tem uma série de calibragens ali, né, tipo de treinamentos para que ela consiga quebrar a objeção. Então, às vezes a pessoa fala, tá caro. É que nem treinar uma pessoa que está atendendo, que também, além de atender, fica especialista em venda, é isso? Por exemplo, um vendedor, ele não recebe um playbook do seu gestor? Claro. Acabou de ser... É um playbook. A gente pega esse playbook, com certeza dentro desse playbook tem ali um spin selling, quebra de objeção. Como que você quebra objeção? Como que você qualifica o lead? Como que você faz isso? Entendi. Como que você alça o valor? Além como de que você atender e ancora agendar, o valor? Ela tenta também fazer um cross-sell, um upsell, uma venda cruzada. Exatamente. Caraca! Exatamente. E é por isso que ela tem aumentado cada vez mais a taxa de conversão, porque ela não é uma simples secretária, né? Ela entende de comercial, ela entende de lead, ela entende de conversão, ela entende de... E para a secretária da clínica sobra tempo para fazer aquilo que ela antes talvez não tivesse tempo, não é isso? Que é a maior dor, porque geralmente, o que geralmente acontece? Um volume muito grande de atendimentos, um volume muito grande de pacientes chegando na clínica, um volume de tarefas administrativas. Ela quer se livrar um volume de tarefas administrativas que o próprio médico passa para ela fazer. Tem casos que a secretária entra no procedimento junto com o médico, se é uma secretária que é enfermeira, por exemplo. Então, as estruturas são cada vez menores. É isso. Então, a inteligência artificial cuida do WhatsApp e libera o espaço, o tempo da secretária para cuidar do presencial, né? De acolher o paciente quando ele chega, de ajudar o médico dentro do procedimento. Entendi. O WhatsApp é o canal que todo mundo usa mesmo. Assim, no começo tem uma resistência, né? As secretárias, no começo, elas têm uma resistência. Mas aí depois elas entendem que aquilo está servindo como uma copiloto, uma extensão delas. Aí elas falam, não, perfeito, ela está fazendo Eles acabaram de ganhar uma funcionária, pô. Humanamente, por exemplo, vou dar um número aqui. Se você fizer campanha de marketing, né, geração de leads, e levar 800 leads no mês para dentro de um canal de WhatsApp, é humanamente impossível você manter uma boa performance do início ao fim, tá? É humanamente. Assim, você vai atender uma pessoa melhor, outra mais ou menos, aí você vai demorar um pouquinho mais para atender essa, um pouquinho menos para atender essa. Então, você vai ficar pulando de galho em galho, você vai fazer 1h30 de almoço, você não pode faltar nenhum dia, você não pode atrasar nenhum dia. Então, no final das contas, é humanamente impossível. Com a inteligência artificial, você vai poder levar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5, 10, 500 mil contatos, leads de uma vez. E deixar com que ela faça o seu trabalho de triagem, de qualificação, de conversão, agendando direto na agenda, no sistema do médico, para fazer esse trabalho e que nenhuma secretária, no final das contas, gosta de fazer, porque ficar ali respondendo no WhatsApp também, convenhamos, né? Não é legal. Não é um trabalho legal. Enche o saco. E geralmente a secretária ela tem multitarefas. Claro, depende do tamanho da clínica, depende de tudo. Mas geralmente ela tem multitarefas, assim, é um processo mais estendido. Mas deixa eu entender um negócio aqui. Você está dando esse exemplo aí da WorkAI trabalhando nessa vertical de médicos, de saúde, de bem-estar, um projeto super legal aí com a psicanalista, enfim. Mas isso serve para outros segmentos também, né? Tem alguma coisa já na tua mira aí que você possa estar pensando, olhar que você possa contar para a gente já algum tipo de derivada dessa prestação de serviço para a área de saúde, olhando o ciclo vital como um todo? Sim. A WorkAI traz o Health ali como uma vertical,
a gente está tentando agora trazer essa comunicação de uma forma muito mais clara para que a gente tenha outras verticais, que projetos nós já temos, mas a nossa comunicação está muito voltada ao health. Mas a gente tem, tipo, na área de logística, na área de supply, na área de CS, na área de suporte. Então, vou dar exemplo, né? Tipo, a gente tem, por exemplo, na área comercial vendendo plano de saúde, seguro de vida. A gente tem na parte de você não tem comércio nada? local. A gente está num projetinho aí interessantíssimo que vai atuar como uma CS, né? Não, eu não vou falar o nome porque não lançou ainda, mas no fitness vai ter uma CS, uma Customer Success, então ela vai ser responsável pelo sucesso desse cliente, para saber, tipo, onde vão ser as aulas, quais os cronogramas das aulas, quais os coaches de cada vertente, se ela quiser fazer, tipo, sei lá, funcional, aula de musculação, enfim, qualquer tipo de aula que ela quiser, a pessoa, né, o cliente quiser, pode perguntar para essa inteligência artificial que ela é responsável pelo sucesso dele. Então, ela vai instruir, vai ajudar ele a acessar o sistema, vai ajudar ele a agendar a aula dele. Ela vai ser um atendimento, Customer Success, não é isso? Ela vai ser um atendimento dentro de uma academia onde o cliente vai perguntar e ela vai responder o que ele quiser. Que horas que é uma aula, o que funciona, como funciona. É isso? Tudo. Todo tipo de treino. E isso vai se evoluir, né? Porque a gente vai começar a armazenar dados do histórico de treino dessas pessoas. Então, cada vez mais a AI vai conhecer melhor aquele cliente, se ele é um aluno frequente, se ele não é um aluno frequente, se ele está fazendo tais tipos de aula ou outros tipos de aula, se ele fica pulando de galho em galho e não segue um plano de treino nenhum. Então, ela vai cada vez mais conhecer melhor esse cliente, né? Esse aluno. E não deixa ele parar de treinar. Não deixa ele Exatamente. parar de treinar. E sugerir melhores práticas para ele ali também, né? Então, falando assim, tipo, olha, fazem 3 dias que você não está treinando, que tal você fazer uma aula agora tal, que é uma aula nova, que ela é rápida, assim, assado, para ver se ele retoma os treinos. Então, ela vai estar sempre ali ajudando ele nesse suporte, fazendo com que ele tenha mais frequência nos treinos ali, e aí automaticamente impactando no ciclo vital dele, né? Então, você aí, que é dono de academia, fica atento, porque agora você passa a ter um agente de IA que vai poder dar o braço para o teu cliente e acolher ele em toda a jornada de utilização dos seus serviços. Isso é fabuloso. Porra, mas olha, assim, encantado. E isso tudo está dentro dessa tua empresa aí, que é a WorkAI, é isso? Tudo dentro da WorkAI, né? A WorkAI, quando a gente olha tecnicamente falando, ela é um orquestrador de agentes de AI para várias frentes, né? Então, um outro caso que eu gosto bastante, assim, chama Vitor, a inteligência artificial, e ela é um suporte... É um rapaz. É um suporte de uma empresa de internet fibra do Mato Grosso do Sul. Interessante. E assim, vamos lá, né? Ninguém manda uma mensagem para Vivo para elogiar. Ninguém manda mensagem para, né? Claro, é sempre um problema, né? Tô sem internet, minha rede caiu, meu Wi-Fi não funciona. Então, assim, é muito legal isso, porque uma das coisas que eu escutei dos donos da empresa foi: não tem saúde mental que pague quando uma rede cai, uma internet cai, como que meus colaboradores ficam, a situação deles, de ficar tomando toda hora, né, tipo, vamos dizer, um esporro ali dos clientes. Então, ninguém liga para te dar um carinho. Então o Vitor, tipo, ele consegue. Primeiro ele faz uma triagem inicial, então ele pede assim, manda foto do seu modem. Então ele já identifica se as luzes que tem que estar acesas estão acesas mesmo, se o modem é correspondente, se os cabos estão conectados da forma correta. Então ele interpreta essa imagem e aí ele segue algumas instruções. Ele fala para a pessoa, olha, me passa primeiro o seu CPF, vai lá e consulta. Tem alguns casos que a pessoa está inadimplente, então está sem internet porque não pagou. Então ele já resolve aí. Beleza, tá tudo pago, mas mesmo assim tá sem internet, manda foto do seu modem. Aí ele faz uma análise inicial. Mesmo assim ele não identificou, ele vai para o cenário 3, fala, tira da tomada ali, espera os 3 minutinhos, faz isso, faz isso, faz isso. Funcionou, não funcionou. Aí, se chegar na 4ª etapa e o Vitor não resolveu, o próprio Vitor vai lá no sistema,
abre uma ordem de serviço e aciona o técnico que vai chegar em 24 horas para resolver o problema da pessoa. Cara, fantástico. Parou com os problemas, sobrecarga de atendimento, aliviou um pouco a barra saúde mental dos colaboradores humanos de suporte, né, que toda hora estava tomando dura dos clientes, e o Vitor conseguiu resolver boa parte dos problemas, né? E se tiver algum problema, você acaba transbordando para o humano também, se for o caso. Exatamente. Então, ele vai seguir essa opção, né? 3 a 4 caminhos ali antes de escalar para o humano, né? Mas lembrando que não é uma árvore de decisão, é um ser... Ele é autônomo. Mesmo. Ele é autônomo, ele é totalmente autônomo e inteligente. Inteligência nesse sentido de tomada de decisão. Esse bate-papo, ele pode ir até depois da manhã. O Edu é um craque. Ele sabe tudo sobre inteligência artificial, mas não esqueça que não. A gente está no YouTube, indica o nosso canal, vem aqui e curte. Não adianta só assistir. Você tem que seguir a gente também, porque senão não adianta. Assim, se não tiver seguidor, eu não consigo fazer esse canal aqui como a gente vem fazendo. Lembra que a gente também está no Instagram, a gente também está no LinkedIn e no final do programa a gente tem lá no Spotify um resumão, uma espécie de podcast falando sobre um resumo sobre tudo isso. A gente vai chegando ao final do programa, né? E eu vou pedir aqui, traz para mim de novo, meu convidado, Rui, por favor. Eu vou pedir para o Edu contar uma história rapidinha aqui, muito, muito rápida. Edu, para a gente fechar com chave de ouro, você me contou outro dia, numa dessas nossas conversas, eu uso esse cara aqui para aprender sobre inteligência artificial, tá? Por isso que a gente se fala muito. De vez em quando vocês me vêm falando aí sobre inteligência artificial, eu sempre pergunto para ele se eu posso falar as minhas besteiras. É com ele que eu checo. Bom, e ele me disse que Marrito, outro dia teve uma loucura. Teve um cliente de uma IA nossa, claro, lá dentro do cliente dele lá, que o cara começou a azarar a IA. Não foi isso? Começou a dar uma cantada na IA. Não, olha só, parece coisa de maluco. Conta, por favor, rapidinho para a gente chegar no final do programa aí, vai, por favor. Não, foi uma loucura. O cliente me mandou uma mensagem logo cedo e ele falou assim: Edu, eu preciso muito que você olhe esse chat, essa conversa aqui. Eu falei: nossa, deu alguma coisa errada, né? A inteligência artificial falou alguma merda. E aí eu fui ver. Quando eu vi, tinha esse cliente, ele estava há mais de 7 dias, se não me engano, há uns 8, 9 dias, conversando praticamente o dia todo com a inteligência artificial, chamando ela para sair, chamando ela para ir para aula de judô junto com ele, falando que ele era sócio de um restaurante, que ela podia conhecer esse restaurante. Então, todos os dias tinha uma mensagem dele, e realmente a gente percebeu que ele... a gente deu risada, mas isso é um assunto muito sério. Então, a gente, na hora, a gente falou, a gente precisa avisá-lo que é uma AI. E aí, a empresa logo entrou com algumas medidas, fez a intervenção humana, né? No nosso sistema existe um mecanismo, uma funcionalidade chamada IH, que é a intervenção humana. Então, a gente ativou a intervenção humana e o time de suporte de atendimento da empresa avisou, né, esse cliente ali com o maior cuidado, mas que era uma atendente de inteligência artificial, tal. Mas, em todo momento, ela se manteve assim, ela não deu, falando português ali, né? Ela não deu lado pro cara, né? Ela sempre falou, não, eu não posso, eu trabalho aqui, eu tô focado em fazer esse atendimento para essa empresa, vendendo esses serviços, agradeço o convite, mas não posso. Então, ela sempre se saiu, mas eu acho que como ela tratou ele muito bem, né? Sempre muito atenciosa ali, acabou gerando essa confusão. Volta para mim aqui, assim, quer dizer, ficou empática a conversa, vamos dizer assim, pessoal, olha só, muito séria essa história. Entenda o seguinte, eu tenho dito aí nas minhas palestras, inclusive eu falei sobre isso lá no Hotmart Fire, esse final de semana que passou, é o fim da verdade, the end of the truth. A verdade acabou. Assim, a gente vai cada vez mais ter dificuldade de interpretar, identificar. Eu não estou nem dizendo que é mentira ou verdade, mas pelo menos o que é humano do que não é humano, do que é inorgânico. E cá entre nós tanto faz, porque no frigir dos ovos, se você está resolvendo o problema, tudo certo. O que você não pode é confundir essa fronteira entre um relacionamento humano, emocional, cognitivo, com um atendimento pessoal. Encantadora, a IA foi. Tão gentil que o cliente se apaixonou por ela. Ela ainda assim ficou lá dizendo, bicho, não dá, sabe? Não é bem assim, desse jeito, dessa forma, como se uma humana fosse. Então, entendo o seguinte,
que esses caminhos que trouxeram a gente até aqui hoje já mudaram há muito tempo, né? Empresas sérias, elas vão te dar ferramentas como essa que a WorkAI deu para esse cliente, mas que, porra, Edu, cá entre nós, essa história é muito engraçada. É muito engraçada. Edu, vamos lá. Chegamos no final do nosso programa aqui agora. Eu queria que você fechasse aqui com uma mensagem, com algum tipo de reflexão. Os dados, pessoal, para quem quiser conhecer a WorkAI, eles vão estar aqui depois no resumo, lá no YouTube, para você poder ler lá exatamente como é que você encontra o Edu, fala com eles, vai estar tudo lá, não tem problema nenhum. Mas aqui, Edu, assim, se você tivesse que deixar uma mensagem para os médicos, se você tivesse que deixar uma mensagem para os professores de educação física, se você tivesse que deixar uma mensagem, né, para os psicanalistas, para os psiquiatras, para os nutrólogos, os nutricionistas, todo mundo que está em torno desse ciclo vital aí, assim, você como um especialista em tecnologia, claro, também um especialista em marketing, que mensagem você deixaria para esse mundo que vem daí para frente? Eu gosto muito tipo assim, esse mundo ele está de certa forma um pouco até assustador com tantas transformações. E aí a pergunta, na verdade, que todo mundo acaba fazendo é tipo, vai roubar o emprego, não vai roubar o emprego? E eu gosto muito, assim, de uma analogia que o próprio Sam Altman da OpenAI, né, o CEO da OpenAI, diz, que são os colaboradores unicórnios. Eu gosto muito dessa frase, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente já está vivendo isso, né, com essas ofertas milionárias para engenheiros de AI saindo de uma big tech indo para outra, mas a analogia de colaboradores unicórnios, né, porque quando uma empresa é unicórnio, ela é uma empresa que vale mais que $1 bilhão. Então, ela é uma empresa muito valiosa, por isso que ela é chamada de unicórnio, uma startup unicórnio. Então, o colaborador unicórnio, ele é um colaborador muito valioso. E a gente, cada vez mais, vai ter presente esses colaboradores unicórnios. E quem são eles? São colaboradores que conseguem reunir conhecimento técnico, criatividade e um time de AIs ao redor dele. Então, o colaborador que tiver um time de AIs, souber orquestrar todas essas inteligências artificiais, tiver o conhecimento técnico para isso, mas tiver a criatividade de fazer com que elas potencialize os seus processos, ele vai ser um colaborador muito valioso, um colaborador unicórnio. Então, o que eu gosto de trazer assim é reforçar essa analogia, porque eu acho que essa analogia faz muito sentido para mim. Então, quanto mais a gente se aprofundar nisso, mais produtivo a gente vai ser, mais valioso nós seremos, automaticamente vai resolver mais nossos problemas, inclusive problemas para identificar se é AI ou não é AI. Então, lá na frente, se você já tiver craque nisso, você já vai saber usar suas AIs para identificar se aquele conteúdo é verdadeiro, se não é verdadeiro, se aquilo é uma fraude ou não é uma fraude, ou para criar um produto, para resolver um problema, criar uma solução, vender de uma forma diferente. Então, quem souber fazer isso vai sair na frente. Edu, espetacular. Eu só tenho que te agradecer por esse bate-papo tão informal, tão gostoso. Você torna a tecnologia fácil quando a gente conversa contigo. E essa mensagem final do Edu, ela é importantíssima. É uma IA, uma inteligência artificial, trabalhando a seu serviço. Ela não vai trabalhar por você, ela vai trabalhar para você. Dá para entender a diferença? E trabalhando para você, as coisas todas vão ser completamente mais fáceis. Agora é inevitável. Olha, adorei a conversa, estava esperando, ansioso para ter essa conversa aqui de IA. E, pessoal, vamos lá. Você aí, de novo, não esquece, vem aqui, clica, começa a seguir a gente, indica o canal e vamos em frente, fechando aqui mais um WT Channel. Até a próxima.